só lembrar de alguns avisos, irmãos, dessa semana. Terça-feira, 14h30, aqui na igreja, as mulheres da SAP estão saindo em visita lá na casa da Jaqueline Nunes. Bom? Vamos aqui, vamos nos encontrar às 14h30 aqui na igreja. Quarta-feira, nossa reunião de oração também aqui no templo às 20 horas, tá bom? Nós temos alternado algumas quartas-feiras nas casas. Nesta próxima quarta-feira será aqui na igreja, tá bom? Sábado, o que tem sábado? Livre. Olha que alegria, né? No rosto. Porque nos outros sábados vão ter atividades aí da igreja. Então, é um sábado livre, os irmãos curtirem com a família, viajar para Hortolândia, sei lá, para onde quiser, né? Desfrutar. Quem for viajar, esse já está pedindo para levar junto. Vamos nos preparar então agora para o louvor ao Senhor? Vamos preparar os nossos corações. Olha a Deus, busca a presença do Senhor. Nós brincamos um pouquinho aqui antes do culto, mas a partir do momento que a nossa irmã tocar ali o instrumento, propício para você orar a Deus, consagre a sua vida na adoração ao Senhor nessa noite. Nós vamos buscar a graça de Deus, que Ele seja propício a nós. É preciso que os nossos corações estejam de forma contrita na presença do Senhor. Vamos orar? Ó Deus, teu povo está aqui reunido mais uma vez, trazidos certamente pelo Senhor, movidos pelo Espírito Santo que nos impulsiona a estar na tua presença. Queremos aproveitar esse momento, ó Deus, certamente singular, precioso. Queremos ter um encontro com o Senhor mais uma vez, de forma bem marcante. Não pelo que vamos receber meramente, porque temos já recebido muito e de tudo, mas por aquilo que vamos ofertar ao Senhor. Os nossos corações, a nossa mente agora voltada à adoração, reconhecendo o Deus Criador de todas as coisas, reconhecendo a graça maravilhosa no sangue de Jesus Cristo, nosso Senhor, reconhecendo que estamos aqui pela misericórdia do Senhor, em não nos consumir e ainda assim nos trazer à sua presença. Amém. Que o Senhor nos aceite, ó Deus, o Senhor sonda os nossos corações. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, nós reconhecemos a nossa fragilidade, as nossas limitações diante da tua santidade, diante da tua perfeição. Mas a tua palavra diz que ainda assim, pelos méritos de Jesus, o Senhor nos receberia. Portanto, estamos aqui, ó Deus, para te louvar, para te buscar, e sabemos que fazendo isso, o Senhor há de acrescentar aquilo que é necessário às nossas vidas. Amém. Que o Senhor reine no meio da tua igreja agora e fale conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no livro de Lamentações, capítulo 3. Lamentações, capítulo 3, é um texto conhecido dos irmãos. Salmos, Provérbios, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações de Jeremias. Capítulo 3, versículos 22 a 24. Vamos ler juntos, os irmãos podem permanecer assentados. Lamentações 3, versículos 22, 23 e 24. Só esses 3 versos são suficientes para nós entendermos o que é misericórdia de Deus, não é? Vamos lá?
As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Amém. Em tempos de angústia, porque o livro de Lamentações foi escrito no tempo em que o povo estava cativo na Babilônia, eles estão lamentando a situação que estão, mas ainda assim eles conseguem dizer que a porção deles, a bênção deles, a porção de terra que eles não estão tendo naquele momento, que estão na terra estrangeira, na Babilônia, mas eles dizem, a minha porção então, essa porção, segundo a porção de terra, é o Senhor, é no Senhor, e nós vamos esperar nele, confiar nele. Mas isso tudo só é possível nós renovarmos a nossa esperança, pensarmos na solução dos nossos problemas, das situações difíceis que enfrentamos, pela misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. E é isso que o texto começa dizendo: não nos esqueçamos que é somente pela misericórdia, porque se não fosse pela misericórdia, nós já teríamos sido consumidos, exterminados da terra. Essa é a verdade. Pela nossa pecaminosidade, pela corrupção que há no nosso coração, ainda que precisa de glorificação, diante da santidade de Deus, era para nós nem estarmos presos, ou naquela época o povo nem era para ainda estar cativo, mas já ser de toda forma consumido, mas não eram. E enquanto esperavam o regresso, o possível regresso para Jerusalém, para a reconstrução do templo, eles esperavam e louvavam pela misericórdia do Senhor, que se renovava a cada manhã. Eles continuavam vivos, não eram mortos pelos seus inimigos. É por isso que nós estamos aqui, pelas misericórdias do Senhor, não fomos derrotados de vez pelos nossos inimigos, especialmente inimigos das nossas almas. Por isso é bom nos levantarmos e cantarmos ao Senhor e agradecermos a misericórdia dele sobre as nossas vidas. O hino 336 dos nossos cenários diz bem sobre isso. Eu gostaria que a igreja ficasse de pé para nós cantarmos e que os irmãos prestassem atenção nessa nas estrofes. Diz que nós vínhamos em pecado, perdidos, mas Ele nos encontrou, pela misericórdia dele nos encontrou e nos trouxe então para a graça, nos livrando da condenação eterna. Graças a Deus por isso, é por isso que estamos aqui. Vamos louvar o nosso Deus, hino 336. Yes.
cantamos por esse amor que nos chama, nos envolve, nos atrai até o Senhor. E mesmo perdidos, fomos encontrados pelo Senhor, que nos trouxe a vida, que nos trouxe a luz, o entendimento espiritual para reconhecermos a Tua grandeza, a Tua santidade. Por isso queremos, como cantamos aqui, consagrar o nosso ser agora diante do Senhor. Estar juntos à santidade do Senhor, nesse momento de aprendizagem, de culto, de louvor ao Teu nome. Cuida das nossas vidas, ó Deus. Dirige os nossos corações, então. Nós rogamos em Cristo Jesus. Amém? Amém. A igreja pode se sentar? O nosso coral vai estar aqui à frente louvando a Deus. Nós estamos falando dessa misericórdia do Senhor por nós. O fato de possibilitar a nossa presença aqui, o hino que nós vamos cantar nos dias, então, assim como foi dito lá em Lamentações, que o nosso bem, a nossa porção é o Senhor. Esse cântico nos diz, entre outras partes da música, que Cristo é o nosso maior tesouro, é o nosso bem maior. Que você possa louvar a Deus junto conosco.
Espero que na hora do louvor ele seja mais forte, né? Vou confessar para vocês aqui que eu estou com um friozinho na barriga bem estranho, já tem um tempo sentido. E eu acho que é porque realmente trabalhar para Deus e estar servindo a Deus numa igreja que nos acolheu tão bem, para agradecer a Deus essa igreja, por ter nos acolhido eu e minha família, está permitindo que eu esteja com vocês aqui. Uma igreja que tem uma comunhão muito grande, que eu acho muito bonito que eu fiz de estar com vocês aqui. Amém. Irmãos, vamos começar nosso louvor. Primeiramente, gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia em Salmo 146. Gostaria de ler com os irmãos todos juntos. Vamos lá? Aleluia! Louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Saímos do Espírito, e eles tornam ao pó. Esse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó, o seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor anda os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Nós vamos cantar juntos, em comunhão, engrandecer o nosso Pai com alegria, porque Ele é o nosso Deus que faz justiça aos oprimidos, que liberta os encarcerados, que abre os olhos aos cegos, que levanta os abatidos, que ama os justos. E nós acabamos de falar que louvarei o Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Isso seja uma verdade em nossas vidas. E até antes de nós louvarmos, eu vou contar uma história bem interessante. E uma vez eu estava com uns amigos meus da igreja, uns comunidades, então nós falamos assim, eu vou na rua tal. Eu não sabia onde iria, que era o local, nós chegamos lá e era a igreja. Nós íamos ensaiar para o louvor. E ele falou assim, como é bonito ver cristãos, mesmo na dificuldade, vocês estão sempre sorrindo, vocês estão sempre alegres. Às vezes não podem estar alegres, mas tem um comportamento diferente. E esse comportamento diferente que nós temos que mostrar todos os dias da nossa vida, porque o nosso Deus é bom, o nosso Deus nos salva, o nosso Deus nos cura, o nosso Deus nos ajuda. Que nós possamos levantar agora e louvar a esse Deus com alegria por tudo que Ele fez em nossas vidas e vai fazer. Amém.
marcharemos. Esse cântico é uma oração e é um compromisso com Deus dessa noite, que assim você tiver essa vontade no seu coração. E você vai dizer: marcharemos cheios de coragem, seguiremos, seja onde for, embora a dor nos cerque na viagem, marcharemos na coragem do Senhor. Se você já souber esse cântico, você pode ter baixado sua fronte e estar de olhos fechados. Atitude de oração. Se você não souber, você coloca o nosso telão. Tá? Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, por tudo que aqui aprende esta noite, Senhor, somente para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém.
nós realmente possamos, Senhor, marchar, Senhor, junto contigo, Senhor. Nós possamos entender o quanto necessitamos de Ti, quanto precisamos andar nos Teus caminhos, Senhor. Quanto precisamos entregar nossas vidas mais a Ti, Senhor. Para que possamos ser melhores do que somos, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a podermos andar conforme a Tua vontade, Senhor. Nos abençoe, Senhor, nos dirija conforme os Teus ensinamentos, Senhor. Senhor, com toda essa igreja, Senhor, nós possamos sempre obedecer a Ti e estar juntos de Ti, Senhor. Como eles que não puderam vir essa noite, Senhor, o Senhor sabe os motivos, que o Senhor esteja também colocando a sua mão sobre cada um, que eles possam sentir vontade de estar mais dispostos. Amém. Nós possamos essa noite, Senhor, sermos melhores do que entramos, Senhor. Senhor, para mim, pastor, Senhor, que ele possa ser usado conforme a Tua vontade. Amém. Que a Sua palavra já foi colocada no seu coração e possa realmente falar aos nossos corações, Senhor. Senhor, para com as crianças que estão à tua frente, Senhor. E elas, Senhor, que são o futuro dessa igreja, Senhor, possam sempre estar nos Teus caminhos, não desviar deles, Senhor. Com as pessoas que estão orientando, ensinando elas mais com a Sua palavra, Senhor. Elas possam todos os dias da Sua vida sentir a Sua presença neles, Senhor. E que os pais que estão aqui sempre possam trazer eles aqui, para que eles cresçam com a Sua palavra. Amém. E continuem nos seus caminhos, Senhor. Então, eu te peço e agradeço por nossos pecados, em nome de Jesus, por Amém. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 42. Nós vamos fazer uma leitura um pouco diferente hoje, mais didática, para nós compreendermos esse Salmo 42. Está certo ali, não está errado não, Salmo 42 e 43, eu vou explicar por quê. Mas nós vamos ler da seguinte forma: eu vou ler, todos abriram? Eu vou explicar porque nós vamos fazer assim, não é por acaso. Eu vou ler os versículos 1 a 4 e os 5, todos vamos ler juntos. Marca aí na tabela. Os 5 nós lemos juntos. Os irmãos continuam do 6 para frente. E no 11 nós lemos todos juntos de novo. Aí eu continuo 43. E no 5 todos juntos de novo. Versículo 5, versículo 11 e o 5 do 43 nós lemos juntos. E as porções no meio deles, eu leio a primeira porção, os irmãos a segunda porção e eu leio a terceira porção. Há um motivo para isso, não é preciosismo de forma nenhuma. Vamos lá? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por Ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus, onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se me derrama a alma, de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele deu auxílio e Deus deu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Venho-me cortando de ti nas terras do Jordão e no monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas caramulas. Todas as suas ondas de paz
violento e injusto, pois tu és, ó Deus, da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Porque hei de andar eu lamentando sobre a opressão dos meus inimigos? Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, que é a minha grande alegria. Ao som da harpa eu te louvarei, ó Deus, meu Deus. Porque estás abatida, ó minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém. Alguns salmos como esses, 42 e 43, requerem de nós uma atenção muito especial. E eu queria, antes de entrar na mensagem em si, já que nós gostamos de estudar a Bíblia, né, é um desejo do coração do crente, eu queria trazer algumas questões introdutórias muito importantes para nós entendermos a mensagem que esse salmo está transmitindo. Tá? Algumas considerações importantes. Por exemplo, quem escreveu. É importante nesse salmo nós sabermos quem escreveu, e alguns salmos como esse tem lá na 42 no início, na letra, geralmente está em itálico, né? Ao mestre de canto, salmo de Davi, dos filhos de Coré. Talvez na sua versão esteja Corá, é a mesma coisa, é a mesma pessoa, tá bom? Alguma diferençazinha de versão, mas esse salmo tem autoria declarada, os filhos de Coré. E por que essa consideração é importante? Porque você deve se lembrar que essa descendência, os filhos deste Coré, então é uma descendência agora, eles ganharam, receberam de Deus uma misericórdia muito grande. Se você se lembrar do trajeto do êxodo para a terra prometida, do Egito para a terra prometida, houve um momento em Números 16, narra esse acontecimento, entre várias sedições que aconteciam, pessoas se rebelavam contra Moisés e Arão, houve um homem chamado Coré, e ele se rebelou contra Moisés e a liderança do povo, e diante de uma sedição acontecendo ali nos versículos 1 e 3 do capítulo 16, você vai se lembrar daquele episódio então onde Deus pune essas pessoas, Coré e os 250 homens que se associaram a ele, em algo sobrenatural, né? Que se prenderam, a terra se prendeu, abriu um abismo e eles foram engolidos, tragados pela própria terra, enquanto vivos, como sentença, como punição para Deus, ou de Deus para eles, por se rebelarem contra a liderança do Senhor ali na caminhada para a terra prometida. Vocês devem se lembrar dessa história. Portanto, quando nós lemos mais à frente, no capítulo 26 de Números, essa história está registrada no capítulo 16. Quando nós vamos no capítulo 26 de Números, no versículo 9, diz assim, olha que interessante, porque a misericórdia de Deus caiu sobre os filhos de Coré. Se Coré foi contra a liderança de Deus e se rebelou, Deus foi misericordioso com a sua descendência. Os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã, Números 26, 9. E Abirão, estes, Datã e Abirão, são os que foram eleitos pela congregação, os quais moveram a contenda contra Moisés e contra Arão, no grupo de Corá, quando moveram a contenda contra o Senhor, quando a terra abriu a boca e os tragou com Corá, morrendo aquele grupo, quando o fogo consumiu 250 homens, e isso serviu de advertência. Presta atenção no versículo 11. Mas os filhos de Corá não morreram. Aqui nós vemos então esses filhos escrevendo salmos mais à frente, pela misericórdia de Deus, não foram consumidos junto com aqueles seus pais, sua liderança, porque Deus teve misericórdia. Guarda isso, é uma primeira consideração que nós vamos ter quando nós vamos ler esse salmo. Deus atuou na vida deles com misericórdia, não dando o fim que eles mereciam, poupando a vida deles diante da sedição levantada pelos seus pais. Segunda consideração, então essa quem escreveu é importante, tem a ver com misericórdia. Segunda consideração é a época em que foi escrita. Embora não seja declarada de
forma explícita, mas é possível nós vermos aqui que eles estão de alguma forma cativos, oprimidos ou impedidos por alguns invasores da terra de Israel, e eles não podem ter acesso ao templo. É dito aí, entre zombarias, né? Final do versículo 3, o teu Deus onde está? A repetição disso no versículo 10, o teu Deus onde está? E no versículo, no capítulo, no Salmo 43, eles estão lá lamentando no versículo 3 a opressão, no versículo 2, a opressão dos inimigos. Mas perceba que eles têm ansiedade de ir para a casa de Deus, e diz ainda no versículo 4 do Salmo 42, a saudade que ele tinha quando Corá, filhos de levitas, né? E então eram sacerdotes, quando eles conduziam o povo à procissão até a casa do Senhor. Então, não dá para saber exatamente a época, qual cativeiro foi, qual o momento de talvez um sítio ali, estavam sitiados e impedidos de cultuar a Deus, mas é um momento de opressão, de vergonha. Então guarde isso. Primeira consideração, estamos tratando aqui dos filhos daqueles que não foram consumidos por se levantarem contra a liderança de Deus, foram poupados. Misericórdia está embutido no tema. Segundo, a época é de opressão, é de vergonha, porque eles não podem ir até a casa de Deus para prestar culto. Terceira e última consideração é por que foi escrito. Então, quem escreveu, em que época e por quê. E aí está a forma como nós lemos. Em alguns manuscritos, e na maioria dos manuscritos está assim, o Salmo 42 e 43, na verdade, eles formam um só. E é bem fácil de observar isso pela repetição do versículo 5, 11 e o 5 do outro Salmo. Tá? Por essa repetição, é para ser lido como um cântico, que é o Salmo, dessa forma, como se nós tivéssemos nesses versículos iguais, o 5, o 11 e o 5 do 43, como um coro, como um estribilho da canção. Por isso nós lemos dessa forma, até para ficar mentalizado na mente dos irmãos. Mas mais que isso, esse refrão, o hino cantado aqui, fala da alma batida, ele conversa consigo mesmo, né? É uma conversa dos filhos de Corá consigo mesmo, com a sua alma, com o seu coração. Por que está abatida? Lógico, o momento era de opressão. Por que te perturbas? Mas ao mesmo tempo, ele diz: espera em Deus, diz para si mesmo: opa, eu posso até pensar, por que eu estou abatido? Posso até começar a pensar em derrotas por causa da opressão, mas opa, espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então há uma contraposição forte já no final do refrão, dizendo que mesmo assim eles vão se dominar, eles vão se controlar esse abatimento e vão esperar no Senhor. Tá? Então eu quero deixar essas três considerações e coloco aqui para nós não nos perdermos. Quem escreveu o Salmo? Então os filhos de Corá mostram a misericórdia de Deus, levantando homens daquela linhagem que se levantou contra Deus, mas poupando por misericórdia, e eles estão escrevendo agora. Em que época? Em algum tempo de opressão, como nós pudemos ver na leitura. E por quê? Para disciplinar o ser. Difícil num tempo de opressão, disciplinar o ser e confiar na misericórdia de Deus. Esse é um tema para nós pensarmos, se é que nós ainda não temos compreensão exata da misericórdia de Deus. As pessoas vêm à igreja buscando ouvir muitas coisas que satisfaçam os seus corações. Se pudesse dar o número da sorte para elas, elas ficariam felizes. E algumas ainda leem horóscopos, né? Ainda para ver como vai ser a semana, se vai ser cheia de alegria ou de derrotas. As pessoas buscam a satisfação pessoal da sua vida. E infelizmente, irmãos, pode ser que incorramos no mesmo erro, de nos chegarmos ao templo do Senhor com outro objetivo, senão de adorar e reconhecer a misericórdia dele. Porque se nós estamos aqui hoje, nós não estamos fazendo um favor a Deus, de forma nenhuma. Nem um favor à igreja. Pelo contrário, nós estamos sendo abençoados por sermos incitados pelo Espírito a estarmos na presença do Senhor, que é santo, nós sendo pecadores. Então nós não estamos fazendo favor a Deus, é Deus que está fazendo favor a nós, pela misericórdia dele, porque podia nos consumir a partir do próximo pecado que nós cometêssemos, e iria todo mundo rapidinho.
Mas ainda assim, pela misericórdia, muitas vezes nós não temos real compreensão do que é essa misericórdia na prática. Ouvimos falar sobre isso. Deus é misericordioso. Ô Senhor, tenha misericórdia de mim nas orações. Fica um jargão do evangeliquez nosso, né? Mas você reconhece realmente a misericórdia de Deus sobre a sua vida? Você não ser consumido agora, nesse minuto. Você tem a vida eterna, porque o texto que nós lemos lá de Lamentações diz que as misericórdias não têm fim, até a volta de Jesus. Então amanhã você vai pecar, e eu também, depois de amanhã, e quem sabe mais para frente, infelizmente, não porque queremos, mas a natureza convida, mas ainda assim vai ser preservada a misericórdia de Deus sobre nós, não seremos exterminados, não vai abrir a terra e sermos engolidos, porque somos bons, não, por misericórdia. Nós temos compreensão da grandiosidade da misericórdia de Deus. Deus não dá aquilo que nós mereceríamos. Tem essas 3 estrofes, então no meio do coro, mostram as situações aqui que revelam o quanto os filhos de Corá entendiam sobre a misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, eu quero mostrar que a compreensão da misericórdia de Deus nos conduz, ou nos leva, ou nos renova o desejo de cultuar a Deus. E quando eu digo culto a Deus aqui, é estar na presença de Deus na congregação dos santos, junto com o povo de Deus, porque Deus quer que seja assim. Você cultua a Deus na sua vida, tanto na igreja como fora da igreja, pelo seu procedimento. Mas aqui é um culto solene, onde diretamente, junto com outros irmãos, junto com o povo de Deus, nós adoramos, exaltamos e glorificamos a Deus. É um culto diferenciado. É isso que está sendo dito aqui. A compreensão, se você tem real compreensão da misericórdia de Deus na sua vida, há um desejo no teu coração de estar presente no culto. Do contrário, é verdadeiro também. Muitas pessoas não têm consideração pelo domingo. Muitas pessoas imaginam, ou eu vou de manhã, ou eu vou à noite, o menos envolvimento possível. Muitos faltam no dia do Senhor à casa de Deus para adoração, porque ainda não reconheceram o que é misericórdia no seu reino. E o texto nos mostra isso, versículo 4, quando diz que eles imaginavam a procissão à casa de Deus, mas estavam impedidos, né? Imagina você não poder estar na casa de Deus e imaginar, eu queria poder estar e não posso. Talvez se você ficar doente acontece isso, acamado, mas fora isso, no nosso país ainda há liberdade. Mas outro dia veio o missionário aqui, até chorou quando eu estava presente no culto, porque onde ele está há um local de perseguição, ele não pode ter a congregação unida. O culto ao Senhor também é feito, mas não dessa forma, e houve emoção no coração daquele missionário que esteve aqui conosco. Quanto nós temos desejado estar na presença de Deus em culto? Faça essa pergunta a si mesmo. Quanto eu e você, quanto nós temos desejado estar na presença do Senhor em culto? Porque é isso que está sendo dito aqui no Salmo 42. Nós que não somos impedidos, nós que temos liberdade aos domingos e poderíamos facilmente guardar a lei de Deus, porque é o mandamento da lei de Deus guardar o 7º dia. Os filhos de Coré, como nós lemos aqui, expressam uma alegria, uma euforia muito grande, um desejo de voltar ao templo, e fazem analogia a um animal que não é muito característico nosso aqui, mas de algumas regiões como lá, a corça ou um cervo, numa região árida, quente, deserta, e quando ele encontra um pouquinho de água, até suspira, a respiração altera pela felicidade de encontrar água. Essa é a felicidade de alguém que compreendeu a misericórdia de Deus sobre a sua vida e quer estar no templo em adoração. Veja se é assim. Veja quantas vezes nós temos suspirado. Veja essa sua respiração. Glória a Deus mesmo, né? Como Deus vai conduzindo tudo. Nós não combinamos nada. O irmão veio aqui na frente hoje, dirigiu o louvor e disse: eu estou nervoso, estou suspirando. Um nervoso passivo de quem está diante da presença de Deus e agradecido por poder estar na casa de Deus em adoração. Vê se é assim o nosso comportamento, irmãos, porque senão nós não compreendemos ainda o que é misericórdia.
Você precisa entender que a misericórdia do Senhor é o fato de você estar vivo e de ter acesso à glória futuramente. É um assunto muito mais sério do que pensamos. Se nós tivermos a real compreensão de misericórdia, como os filhos de Coré aqui estão tendo, se cair a ficha de que nós não estamos aqui fazendo um favor à liderança da igreja, e que realmente é Deus quem nos traz e quem nos livra da morte, jamais pela nossa vontade, tudo pela misericórdia de Deus. Quanto aos filhos de Coré aqui no texto, por certo estavam cativos ou impedidos de culto a Deus, não sabemos precisamente, e o que restou a eles, vê-se assim o nosso comportamento, versículo 3, as lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. E talvez você diga aqui, agora eu encaixei no texto aqui, porque eu tenho chorado bastante também. Mas nós não estamos, quem sabe, falando do mesmo choro, porque o choro dos filhos de Coré não era pelas perseguições em si, pelos problemas, pelas adversidades, era por não estar podendo ter acesso ao culto na casa de Deus, à adoração ao Senhor. Nós choramos, as lágrimas caem nos nossos olhos, mas geralmente pelos problemas que temos enfrentado. A pergunta que fica diante desse Salmo 42 é: quantas vezes temos derramado lágrimas quando não podemos estar na casa de Deus, adorando face a face na presença do Senhor? Já aconteceu isso com você? Então você sabe o valor da misericórdia de Deus pela sua vida. Se não, imagine que você só está aqui hoje por misericórdia, porque Ele não quis te consumir, porque Ele não quis te levar a 10 minutos, 1 hora, um dia atrás. Ele permitiu que você estivesse aqui e ainda incitou teu coração. Deus tem tido misericórdia demais de nós. Deus não tem aplicado aquilo que nós merecemos. Essa é a verdade. Nós ficamos bravos muitas vezes com as consequências do pecado sobre as nossas vidas, e aí ficamos angustiados e nos levantamos contra Deus algumas vezes e falamos algumas bobagens outras vezes. Essa é que é a verdade. Mas é consequência do pecado. Você imaginaria o quê? Que nesse mundo nós não teríamos aflições, um mundo corrompido pelo pecado, onde Paulo aos Romanos diz que a natureza geme pela volta de Cristo, como quem tem dores de parto pela volta de Cristo, para ser redimida do cativeiro imposto por nós, homens. E você quer achar que vai ter uma vida boa e que as promessas bíblicas são de que vai dar tudo certo, tudo bom e tudo melhor. Então, se acontece alguma coisa, você se desespera e não consegue mais compreender e chora. E aí começa a chorar pelos problemas da vida. Não é esse o choro. Tomara que daqui para frente nossos corações, se não cair lágrima nos olhos, e seja uma lágrima lá no coração de não podermos estar na casa do Senhor, cultuando ao nosso Deus aos domingos, ao dia do Senhor. Salmo 103, versículo 10. Deus não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Tomara, final do versículo 4 do Salmo 42, domingo que vem, estejamos aqui entre gritos de alegria e louvor. Olha como que eles iam para a casa de Deus. Entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Tomara seja essa a perspectiva nossa, que combina com o Salmo 122, né? Eu alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Compreensão de misericórdia, a real compreensão de misericórdia, nos leva a confiar no Senhor. Sabe por que muitas vezes você desconfia de Deus? Você confia enquanto você também pode agir, mas quando você não consegue mais agir, o problema ficou grande demais, você desconfia de Deus também, como se a força dele fosse delegue a sua. Acontece isso, não acontece? Aí ficamos assustados, porque na nossa perspectiva não há mais solução, e nós às vezes colocamos Deus na mesma posição. Perceba o quanto você tem confiado em Deus. Perceba enquanto em meio aos perigos. Semana passada nós falamos e pregamos aqui sobre o texto lá da tempestade, né, que os apóstolos, que os discípulos enfrentaram com Jesus em alto mar. Jesus estava dormindo, descansando, lembra? E ele acalma as tempestades. Esse salmo é outro porque fala também das tribulações da vida, da opressão, como se fosse o abismo dos mares. Os mares são trazidos aqui de novo.
A imagem é essa aí do versículo 7, quando diz: um abismo chama outro abismo, ao fragor ou ao barulho das tuas quedas d'água, né? As quedas da água levando a abismo e a outro abismo lá na profundidade. Eu não sei quantos tiveram a oportunidade de pular de uma catarata ou de uma cachoeira, né? E dizem que quando afunda bastante depois que cai, porque a água puxa, né? E a pessoa vai lá para baixo como um abismo, ao fragor, ao barulho daquela queda da água. A imagem é essa, da opressão que nós temos. Satanás, inimigo contra nós, mas também da nossa carnalidade, dos nossos pecados, dos nossos intentos, e muitas vezes nos vemos dessa forma, como que de abismo em abismo, caindo e caindo. Qual a confiança que nós temos em Deus nesse momento, enquanto nós estamos sendo oprimidos pelos problemas, que estão nos puxando e nos fazendo submergir, muitas vezes, aos abismos, das profundezas dos mares? Qual é a nossa atitude diante de Deus de confiança? Na segunda estrofe, então, versículos 6 a 10 do Salmo 42, nós vemos, por exemplo, no versículo 8: em meio a tudo isso, ao fragor das catadupas, né, que são as quedas d'água, as cataratas, contudo, versículo 8, contudo, o Senhor, durante o dia, me concede misericórdia, e à noite, o seu canto está comigo. Em meio a tudo isso, eu confio em Deus, porque eu sei da misericórdia de Deus. São os filhos de Coré que estão cantando aqui. Eles sabem o que é misericórdia de Deus, porque foram poupados da sedição dos seus pais. E 9, versículo 9: digo a Deus, ele chama o Deus de quê? De minha rocha, nosso rochedo. Imagine a rocha em meio a uma queda d'água. Essa imagem, eu já passei por essa imagem uma vez. Eu e a Ana Paula, né? Uma vez nós estávamos com um grupo lá de jovens, e tinha que atravessar uma correnteza, e um pouquinho para frente havia uma cachoeira, né, perigosa, e foi um sufoco, foi terrível, mas escapamos, temos vivos aí para contar a história. Mas me parece que quando vai chegando naquele momento, em muitos lugares são assim, que existem as rochas ali, é como se nós estivéssemos prestes a cair no abismo ali da catarata, mas ainda tem uma porção de rocha. Os irmãos conseguem entender essa imagem? Ali antes da queda, ali os rochedos ali, como se estivesse nele, esperando. Está passando água dos dois lados e levando para o abismo, mas nós estamos na rocha, estamos seguros ali. Se permanecermos ali, vivemos. Para lá e para cá, está conduzindo ao abismo, mas eu estou no meio da rocha, ali diz o salmista aqui, os filhos de Corá. Isso traduz bem o que também está lá no Salmo 91, quando diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que se assola ao meio-dia. Ou seja, qualquer problema que você imaginar, tá? Versículo 7 do Salmo 91: caem 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido, somente com os teus olhos. Então não toma atitude, só contempla com os olhos. Verás o castigo dos ímpios, pois disseste: o Senhor é o meu refúgio. A palavra refúgio significa rocha, é a rocha. O Senhor é minha rocha, é o teu refúgio. Rocha é o lugar de refúgio, da fortaleza, um lugar seguro para nós estarmos. Então, irmãos, nós sofreremos, infelizmente, mas verdadeiramente passaremos por isso. Faz parte do pacote da queda, os sofrimentos nessa vida. Mas não seremos de todo atingidos de morte, se estivermos na rocha, porque a misericórdia de Deus está cuidando de nós. Você tem compreensão disso? O que é a misericórdia de Deus? Talvez você não perceba, mas você está pisando na rocha. Deveria perceber com mais clareza, mas ela te sustenta, ela é teu lugar de refúgio. Mas se andamos desconfiados muitas vezes, se a nossa fé anda muito abalada, quem sabe nós estamos querendo pôr o pé na água, na correnteza que está passando, e o fragor das catadupas, e nós estamos ouvindo e quase sendo submergidos aí pelas águas. Como está a tua confiança em Deus?
ela vai estar grande quando você compreender a misericórdia de Deus sobre a sua vida. O fato de você estar vivo hoje. Aí você vai começar a confiar em Deus. Porque você só está vivo porque Ele quer. Confie em Deus então. Daqui a um segundo, Ele pode levar um de nós. Como Ele desejar. Por que eu vou desconfiar? Se Ele tem tido misericórdia e tem me permanecido e dado a vida. Terceiro e último, real compreensão da misericórdia de Deus. Tem que te levar ao desejo de cultuar a Deus. Tem que nos levar a confiar no Senhor. E também nos mover à contrição, a um espírito contrito, não a um espírito de alguém que é soberbo, de alguém que é altivo. Pessoas assim não compreenderam a misericórdia de Deus ainda. Se acham que sabem tudo, e palpitam e opinam, parecendo que têm propriedade sobre tudo, e têm razão em tudo. São pessoas que não conhecem realmente a misericórdia de Deus, pois se conhecessem, saberiam que só estão vivos pela misericórdia. Mas olha no texto, que em meio à lamentação e à opressão sofrida aqui pelos filhos de Coré, agora na última parte do Salmo, o Salmo 43, de 1 a 4, olha o momento de contrição. Contrição é um sentimento de arrependimento, de quem sabe que não é nada, de quem sabe que é limitado, de quem sabe que e precisa ser restaurado diariamente. Veja essa contrição muito clara no versículo 4 do Salmo 43. Então, ou seja, diante dessa opressão, o que eu vou fazer? Vou reclamar? Vou murmurar a Deus? Vou brigar com Deus? Não. Vou reclamar e murmurar? Não. Diante da opressão, irei ao altar de Deus. Altar de Deus, que é a minha grande alegria. Esse altar nos leva a entender claramente a menção aqui ao altar, o único altar que tinha no tabernáculo, o altar do holocausto. Tá bom? Havia um altar lá que era o altar do holocausto. Era o primeiro utensílio. Você chegava para poder que o sacerdote levasse a sua oração ao Santo dos Santos, ou seja, para que você fosse mais à frente, primeiro tinha que passar pelo altar de holocausto. O altar de holocaustos era lá onde o líder da família, o chefe da família, oferecia um animal sacrificial que representava o Cordeiro, Cristo Jesus, que viria mais à frente. Então, a representação, a fé disso, nessa prática, é que dava um perdão, porque a oferta de holocaustos era uma oferta pedindo perdão, era uma oferta de alguém que estava reconhecendo que não era nada diante do grande Deus. Então veja que no meio da tribulação, versículo 4, ele está dizendo aqui para trás, parece que Deus está rejeitando, ele está lamentando no versículo 2, a opressão dos inimigos. O que eu vou fazer então se eu creio na misericórdia de Deus? Eu vou até o altar de Deus. Hoje nós não vamos mais ao altar, né? Até fica aqui uma dica para os irmãos, nós nem devemos mais chamar isso aqui hoje de altar. Hoje nós vamos direto ao trono de Deus. Altar é uma linguagem do Antigo Testamento. Agora, com a vinda de Jesus e o sacrifício feito para sempre no altar da cruz, então nós não vamos mais ao altar, porque nós já temos acesso livre por meio de Cristo ao trono de Deus. Mas se você errar na nomenclatura, não tem problema. Mas aqui ainda estamos no Antigo Testamento. Eles tinham que ir até o altar, e lá no altar havia um sentimento de contrição, de arrependimento, de confissão de pecados, de dizer para Deus e para nós mesmos: eu não sei nada, e muitas vezes penso que sei tudo, ando de forma soberba, achando que sei mais do que os outros, querendo ser grande no meio das pessoas. Mas então você tem que ir lá no altar dos holocaustos do Antigo Testamento e de forma contrita se ajoelhar lá e reconhecer um sentimento de arrependimento muito grande. Quem acredita e crê e conhece a misericórdia de Deus não tem como ser soberbo. Se está sendo soberbo, é porque ainda não compreendeu que a misericórdia de Deus é que te sustenta a fé. Mas preste atenção, e eu encerro aqui, que não é só ir ao altar. O texto diz que o altar
era a maior alegria deles. Tem uma alegria maior do que a reconciliação com o Pai? E no altar era a da reconciliação? Talvez para muitos tenha. Estamos, por exemplo, na época de... Está para começar a Copa do Mundo, né? E assim como acontece, eu já vi por aí em outras Copas, é possível que algumas igrejas terão mais alegria nos jogos do que no culto. E vão mudar o horário do culto por causa de futebol. Onde está a alegria? Não no altar de Deus. Não no sentimento de ir lá e reconciliação com Deus. Porque quando eu estou contrito diante do altar de Deus, ou confessando os meus pecados hoje, e compreendendo quem eu sou, então eu estou compreendendo a misericórdia de Deus por mim. Qual é o mais importante? Percebe? E aí nós vemos igrejas mudando o horário do culto, porque o Brasil vai jogar. Chega a ser cômico, para não ser um sentimento de ira de Deus contra aqueles que não reconhecem a misericórdia. Infelizmente, essa não é a alegria da maioria dos crentes, mas tomara seja a sua alegria. Tomara a sua maior alegria. Tomara você possa dizer assim, ó, então irei ao trono de Deus. Nós podemos colocar aqui no versículo 4 agora. Eu vou ao trono de Deus, que é a minha grande alegria, ao som de louvores, né, com harpa. Na época era harpa. Hoje nós temos até saxofone, né, com louvor. Eu te louvarei, ó Deus, meu Deus, ó alegria. Eu vejo já alguém sorrir. Mas tomara esse rosto seu sério aí, não seja de tristeza, seja de concentração, né? Nossa maior alegria é a reconciliação com o Pai. Mas é preciso reconhecer, é só por misericórdia. A reconciliação é só por misericórdia. Vamos pensar assim, irmãos? Quem sabe você veio aqui hoje para ouvir que essa semana você vai conseguir o seu apartamento? Quem sabe você veio aqui hoje para ouvir que essa semana sua vida financeira vai para cima? E Deus te trouxe para falar assim: reconheça a minha misericórdia sobre a tua vida. Reconheça que se não fosse por mim, você já não estaria vivo. Então, deseje muito cultuar a Deus. Então confie nesse Deus de misericórdia. E mais que isso, tenha um coração contrito, arrependido, humilhado na presença do Senhor. Porque Ele rejeita os soberbos, mas exalta os humildes e desamparados de Deus. Vamos confiar como os salmistas, os salmistas, que são os filhos. Vamos confiar em Deus como a nossa rocha mesmo. Quero encerrar cantando aquele hino que fala que o nosso rochedo forte é o Senhor Jesus. Confie sua vida a Jesus. Sua maior alegria que seja estar perante o trono de Deus em culto ao Senhor, no templo, junto com a congregação dos santos. Peço à igreja que se coloque de pé para nós cantarmos bem forte, até se puderem, claro. Hino 136 dos nossos seminários, isso estará projetado aqui atrás. 137. Oh
pelas misericórdias renovadas a cada manhã sobre as nossas vidas, pela fidelidade da Tua palavra, na renovação dessas misericórdias. Portanto, não devemos temer, mas continuar confiados e esperançosos de que o Senhor há de suprir as nossas necessidades, as nossas carências, e ainda nos dar até mais do que merecemos, porque é um Pai bondoso, amoroso, compassivo. Ó Deus, nos ajude a perceber a Tua mão nos orientando, nos cercando em meio às tribulações, para que quando levantarmos a nossa voz, pensando em dizer por que está abatida a minha alma, possamos então esperar e olhar para o Senhor e esperar, confiados naquele que verteu seu sangue na cruz para nos dar tão grande salvação. Amém. Que a nossa esperança então não esteja meramente fundamentada nessas coisas terrenas, mas que esteja realmente voltada aos céus, à glória prometida pelo Senhor, a renovação da vida, a restauração do pecado, do cativeiro. Mas enquanto isso, ó Deus, nos conduza, nos oriente, através do Teu Santo Espírito, nos dê a direção. Nós somos fracos, nosso coração é enganoso. Nos corrija, ó Pai, nos disciplina. Tire a soberba do nosso coração quando queremos nos levantar e achar que somos alguma coisa. Nos ajude a cooperar mais com a obra do Senhor, a nos envolvermos mais com as atividades da igreja, Deus, porque certamente redundarão em glórias a Jesus Cristo, ao Teu Filho, e que assim o Senhor nos despeça em paz, confiados, agraciados e debaixo do Teu cuidado. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e que as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.
ajuda, junta latinha, estão ajudando agasalho, cobertores também. Vocês vão ver lá embaixo, tem uns cestos que elas colocaram lá para isso. Vamos estimular nossas crianças a honrar o nome de Jesus. Tá bom? Deus abençoe. Tenha uma semana abençoada na paz de Cristo.